Olá, meu nome é Gustavo Garcia Pereira, sejam bem-vindos ao canal Embriagado de Sabedoria. Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre programação em Python, tá? E a gente vai criar um algoritmo que calcula o desvio padrão, tá bem? Faz o cálculo da média e faz o cálculo do desvio padrão. Com o objetivo do vídeo de hoje é para mim exercitar um pouco, né? Aí a programação no Python. E também para ensinar vocês como a gente pode transpor uma fórmula de matemática para código em Python e fazendo um cálculo aí de desvio padrão, que é uma coisa interessante de se aprender na estatística, né? Então é média e desvio padrão, as principais coisas que a gente aprende aí no comecinho para começar a aprender aí um pouco mais de estatística. Então eu peguei aqui um link do site Khan Academy, tá? Que ele ensina a calcular a fórmula do desvio padrão, tá bem? Então, entendendo um pouco dessa fórmula, tá? Eu tenho um conjunto de dados, que é o meu x, tá bem? Aí eu calculo a média da minha amostra, que vai ser esse U, esse Uzinho aqui, tá? Que é uma letra grega. E aí eu vou fazer o que? A diferença desse para cada item da minha amostra, a diferença com a média, elevar isso ao quadrado, dividir por n e tirar aí e dividir por n e tirar a raiz disso, né? Essa fórmula interna aqui vai ser a variância em torno da média. E quando eu tiro a raiz, eu tiro aí o desvio padrão, né? Que é o que a gente quer. Beleza? Aqui eu vou deixar esse link na descrição. Ele explica muito bem como essa fórmula funciona e qual é a diferença dela para amostra e tudo mais. Dá aqui até uns exercícios para fazer se você não tem o domínio da fórmula, né? Ou nunca calculou. Bom, e aí a gente vai fazer aqui o algoritmo que vai calcular isso, tá bem? Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai na nossa pasta. Eu vou na pasta temp do meu sistema operacional Ubuntu. E dentro da pasta temp eu vou abrir a pasta. Como é que é o nome da pasta? É Script Gustavo Aula. Tá bem? Aí eu vou listar o que tem aqui dentro. Tem o main, tem o script. Eu vou abrir o meu VS Code aqui dentro. Use o editor de código da sua preferência. Eu gosto muito do VS Code. Aqui eu já tenho um cálculo feito já, que eu já estava treinando antes de fazer a aula, para ser mais rápido. Beleza? Aí a gente vai apagar aqui e vamos fazer tudo do zero, tá bem? Eu vou executar os meus códigos aqui dentro, Ctrl L para limpar tudo, se você tiver no terminal um shell ou no fish, que nem eu tô aqui, no terminal. Então Ctrl L limpa o terminal, beleza? Você pode chamar ou por aqui o interpretador do Python 3 passando o nome do arquivo onde você tá. Que eu vou salvar. Não vai ter nada. Ou você pode vir aqui no VS Code e nessa engrenagemzinha não, nesse triângulozinho aqui para executar. Ele vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, porém ele vai dar o caminho todo do executável. Tá bem? Beleza. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a destrinchar essa fórmula tintim por tintim e entender o que ela está dizendo, tá bem? Pessoal, uma dica aí para vocês: se vocês estão no ensino médio ou no primeiro ano da faculdade, ou no ensino fundamental, qualquer lugar que vocês queiram aprender mais sobre matemática,
A primeira coisa, pessoal, é que, assim, fórmulas não foram feitas para serem decoradas, tá? Fórmulas foram feitas para serem entendidas, tá bem? Então imagina que essa fórmula é como se fosse um texto dizendo para você como certas coisas deveriam se comportar, tá bem? E a gente tem que interpretar isso, tá bem? Beleza? Então é um cálculo do desvio padrão. Se eu tenho um desvio padrão, eu tenho um desvio padrão de uma amostra, tá bem? E aí, qual é essa nossa amostra? No exercício aqui, ele dá uma amostra, dá um conjunto de dados, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o conjunto de dados. Esse aqui é o conjunto de dados. Aí tira a média, eleva ao quadrado, depois tira o 4, que é o n, e aí tem esse aqui. Então a gente vai fazer com esses números aqui para comprovar que o nosso algoritmo está funcionando bem, tá? Então a amostra nossa é o 6231, tá bem? Essa é a nossa amostra, tá bem? Então no Python a gente tem diversas formas de representar diversas estruturas de dados que podem serem usadas para modelar um problema desse tipo, tá? Desse tipo, beleza? O primeiro estrutura de dados que a gente vai conhecer agora é uma chamada lista. Então, sempre quando a gente tiver vários dados, vários números, a gente pode agrupar isso numa lista, tá? Lista, tá? E os dados eram 654. Qual eram os dados mesmo? Esqueci. 6231. 6231, beleza? E aí, primeiro, a gente tem que fazer a média disso aí, que vai ser o nosso U. O nosso Uzinho, que é esse Uzinho aqui. Então, a média, como é que a gente faz a média programando? A gente pode fazer de diversas formas, mas eu vou ensinar primeiro a mais básica de todas, que é fazer um for, tá? Então, a gente vai fazer a nossa lista aqui. Como é uma lista de números, a gente pode colocar o nome dela de números, tá? Números. Então, for número em números. O que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer uma coisa interessante. Ele vai criar, então, para cada número da lista, ele vai fazer uma volta nesse laço. Então, ele vai criar o for vai fazer uma volta onde o primeiro número é o 6. Ó, vamos printar aqui. Ó, cada volta ele vai mostrar um número até chegar no final da lista, tá bem? Até chegar no final da lista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um somatório que vai começar em 0 e ele vai somar item por item dessa lista. Soma mais igual a número. Então vai começar com 0. Vai começar com 0. 0 mais 6, que é 6. Depois ele vai dar outra volta e vai ficar 6 mais 2, tá? Que é 8. Depois 8 mais 3, que é 11. Depois 11 mais 1, que é 12, tá? E vai ser o somatório. Que nem daqui, ó. E aí depois a gente vai dividir pelo número de elementos. Então, se a lista tem 4 elementos, vai ser dividido por 4. Se a lista tiver 5 elementos, vai dividir por 5. E assim sucessivamente. Então, o nosso Uzinho vai ser o soma, que é o somatório da lista, dividido pela quantidade de itens
que tem na lista. A gente tem uma função em Python que se chama len. O len conta aí números na lista. Então, se tiver 5 itens na lista, vai ser 5. Se tiver 6 itens na lista, vai ser 6. E por aí por diante. Beleza? Opa. E aí aqui a gente vai printar. Então, print nesse U, que vai ser a nossa média. Tá, pessoal? Essa é a nossa média. A média vai ser 3. Esse confere aqui. Confere, ó. 3. 3 é a nossa média. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o 6 e ver quanto que varia da média. Então, vai ser 6 menos 3. Vai ser 2 menos 3. Vai ser 3 menos 3. E vai ser 1 menos 3. Tá? Que é o quanto varia. Cada item varia da média. Tá? Quanto cada item varia da média. Então, a gente vai fazer um outro for. De números de novo, igual esse for aqui, vamos copiar ele, tá? Vamos copiar ele e a gente vai printar isso que a gente acabou de falar agora, tá? Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um format que vai mostrar esses dados. Então o primeiro dado que a gente quer, esse aqui, ó, é 6 menos 3. Então esse aqui que a gente vai printar, tá? 6 menos 3 eleva o quadrado. Mas vamos parte por parte. Temos aqui, então é o primeiro número menos 3. Não, menos 6. Só que a gente não quer fixo, né? A gente quer menos o número da vez, que está no for, igual, e a gente vai printar o igual, que é o número ali. Format. Tá? É isso. Então é o número, tá? 6, 2, 3, 1 menos a média, tá? E aqui a gente vai abrir parênteses de novo e a gente vai fazer essa conta: número menos a média, que é só para mostrar no formatado aqui direitinho o que a gente está fazendo, tá, pessoal? Só para te mostrar. E a gente vai vir aqui, vai rodar de novo. Vai acontecer isso aqui, ó. Vai ser 6 menos 3, né, que é a média. Vai dar 3. 2 menos a média, menos 1. 3 menos 3, 0. E 1 menos 3, menos 2. Tá bem? Vocês estão vendo que tem números negativos aqui? Tá? Se a gente for somar isso, pode dar 0. Ou pode dar um número negativo, tá, pessoal? Pode dar um número negativo. Então, para a gente neutralizar esses negativos aqui, a gente usa uma ferramenta da matemática, um recurso, na verdade, da matemática, que é elevar ao quadrado, tá? Que é elevar ao quadrado, tá? Então, o seguinte, então a gente vai elevar ao quadrado como está mostrando aqui, ó. Tá bem? Como está mostrando aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui nesse resultado e a gente vai botar entre parênteses, tá? Entre parênteses. Vai fazer o seguinte: vai botar 2 sinais de asterisco. Um sinal de asterisco significa vezes, 2 sinais de asterisco significa elevado. Então a gente vai elevar ao quadrado, tá? E aí a conta vai ficar assim: 9104. Vai elevar tudo ao quadrado e vai neutralizar, porque quadrado é vezes o número vezes ele mesmo, né? Então seria negativo, é um número negativo vezes um negativo, e o número fica positivo, né? Que sinal negativo, né? Então fica assim: 9104. 9104. 9104. Bateu perfeito, beleza? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o somatório disso e dividir por n, tá? Se você tá conseguindo entender a minha explicação, tu vai ver que ele está tirando a média de novo, tá? Tá tirando a média de novo, tá somando todos os números,
tá? Que eu elevei ao quadrado, e dividindo pelo n, que é o número de elementos. Então ele está tirando a média da média dos desvios, que isso é a variância, tá? Que depois eu vou tirar a raiz para dar o desvio padrão, beleza? Então o que acontece? A gente vai se interessar por essa conta aqui, ó. A gente vai tirar ela daqui. Você não precisa mais desse print, o print era só para olhar mesmo. E aí a gente tem os desvios. A gente vai fazer uma outra lista, lista desvio, e a lista desvio vai começar vazia, né? Então eu vou pegar para cada cálculo, eu vou dar um append nessa lista, tá? Vou dar um append nessa lista. E aí, no final aqui, eu vou printá-la para nós vermos ela. Beleza? Aí eu vou fazer o seguinte. Olha aí, todos os desvios, tá? Usei a lista, usei o recurso da lista para fazer isso. E aí vamos tirar a média de novo disso, tá bem? A gente vai dar um Ctrl C aqui, tá? Ctrl C aqui, toda essa parte aqui, porque a gente vai tirar a média de novo disso, né? Beleza? A gente vai vir aqui e a gente vai fazer soma 0, beleza? Começa com 0. Lista dos desvios. Podemos colocar em plural, né? Para ficar condizente. Então, temos uma lista de desvios, tá? Desvios. Vou deixar aqui printando. A gente vai pegar número por número, somar. Vamos pegar cada desvio, tá? Somar e dividir pela quantidade de itens dentro da lista de desvios. Vamos tirar a média dessa média, beleza? E aí a gente vai printar aqui, que é o 8, que é uma segunda média que a gente está tirando, beleza? Tá. Deu 3.5. O que é esse 3.5? 3.5 é a variância em torno da média, tá? É esse 3.5 aqui, ó, tá? Agora a gente vai tirar a raiz disso, beleza? Lembra que eu falei que para elevar ao quadrado a gente fazia o asterisco, eleva ao quadrado, beleza? A raiz quadrada é a mesma coisa, tá? Escrevendo de outra forma, a raiz quadrada é um número elevado a meio, tá? Elevado a meio. E aí, isso aqui é o meu desvio padrão. Isso aqui é o desvio padrão. 1.87, 0,8 e pá. 1.87 aproximadamente. Temos uma função no Python que é o around. O round serve para arredondar, tá? Então a gente pode arredondar se a gente quiser. Eu vou arredondar para ficar mais bonitinho. Vou arredondar em Vou arredondar em 2 casas decimais. Salvei, rodo de novo. 1.87, que confere com o nosso gabarito aqui. 1.87 aproximadamente. Tá bem? Ok. Então temos aqui outro conjunto de dados e tal. Mas, agora, se você é experiente na matemática, entendeu o que eu fiz aqui? Experiente na matemática no termo de cálculo de desvio padrão, entendeu o que eu fiz aqui? Beleza? Agora a gente pode falar que esse código Python ele não está muito bom, tá? Ele não está muito bom. Tem algumas coisas que a gente pode melhorar nele e é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai melhorar esse código aqui. Primeira coisa que está sendo feito de errado aqui, não errado, muito errado, mas errado de um jeito não muito bom. Se você está fazendo um cálculo para sua pesquisa, um script para alguma coisa nesse sentido, tem algumas coisas aqui que está perdendo performance
e a gente pode se atentar a entender o que é. Primeira coisa é a média, tá? A gente está calculando fazendo duas vezes o mesmo cálculo de média. Aqui a gente está fazendo uma média, né? Então pegamos os números de uma lista, calculando a média dessa lista, tá? E aqui também a gente está fazendo a mesma coisa, calculando a média da lista. A gente pode extrair isso aqui, dar um Ctrl X nisso aqui, sair do meu código principal aqui, ir para um cantinho afastado, bem no início aqui, por exemplo, e fazer uma função chamada cálculo média, tá? E o cálculo média, o que eu preciso para fazer o cálculo da média desses meus dados aqui? Eu preciso dos números, eu preciso de uma lista de números, tá? E aí ele vai me devolver aqui no final da minha função um return U, tá? Ou média, ou qualquer coisa. Eu estou fazendo U por causa que a fórmula está falando que era U, que na verdade não é U, né? É aquela letra grega ali. Não sei se é Y ou delta. Não, delta não é. Eu não sei que letra grega é aquela, mas acho que é o delta. Mas enfim, aí a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa do cálculo aqui, então a gente vai chamar a função, aqui, ó. A gente precisa do U aqui, então a gente vai fazer o cálculo da minha função aqui, é a minha média, tá? Então a gente pode chamar aqui, trocar por U, fazendo o cálculo da minha média aqui, ó, tá? Aí a gente faz o cálculo do desvio e aqui a gente faz uma média de novo, tá? Se a gente fazer uma média de novo, logo a gente pode substituir tudo isso aqui por uma fórmula, tá, pessoal? Essa fórmula vai retornar um U. A gente vai passar a lista dos desvios e ele vai retornar a média, tá? Veja que o código já ficou bem mais legível, né? Tá? A gente vai rodar de novo aqui 1.87. Isso é importante que não mude o resultado final, não mude. Outra coisa que a gente pode melhorar aqui é o seguinte, aqui, pessoal, ele está fazendo um somatório, tá? Só que tem uma função no Python que já faz a soma dos números, não precisa fazer um for para isso, ele já é otimizado para isso, tá? É uma fórmula chamada sum com M, né? De soma. E o soma, eu posso passar uma lista de números para ela, tá? E aí eu vou retornar a soma disso. Vai me retornar a soma disso. E aqui eu não preciso dessa variável. Então veja que ficou uma fórmula muito mais enxuta, uma função muito mais enxuta. Rodamos de novo. 1.87. É importante que sempre não mude, né? Eu espero ter refatorado bem aqui com vocês. Então, a minha dica, eu posso dar uma dica para vocês de programação, é o seguinte. Primeiro, se vocês estão fazendo uma pesquisa, tá? E vocês precisam fazer um algoritmo para essa pesquisa, para fazer alguma coisa estatística, alguma coisa nesse sentido. Primeiro, leia as fórmulas e entenda o que a matemática está dizendo para vocês, como essa fórmula é interpretada, tá? Segundo, transponha isso para um código, tá? Vá fazendo, vá transpondo ela, vá entendendo o que ela está fazendo e vá fazendo, tá? Depois que o código estiver pronto, que a resposta estiver sendo dada corretamente, você olha para o código, lê o código e vai refatorando o código.
Ah, aqui tem uma função que faz automaticamente, ó, beleza, vamos mudar ela. Ah, eu estou repetindo tal trecho de código várias vezes. Extrai esse trecho de código e faz uma função separada para ele. Por que acontece, pessoal? Como eu estou repetindo esse trecho de código aqui duas vezes, aqui e aqui, quando eu fiz essa otimização, tirando o for e botando o sum, essa otimização já está valendo para esse aqui e para esse aqui. Tá? Então é uma otimização eficiente, está sendo feita, beleza? E por fim, código é uma coisa que nunca está pronta. Então, sempre dá uma olhada de novo, dá uma refatorada. E se atenha pelo nome das variáveis também, tá? Se tu está fazendo um for, se atenha, tipo, o conjunto de dados. Sempre quando tiver um conjunto de dados, tu bota no plural, tá? Então é números. E aí quando você está iterando nos números, tu itera número por número em números. Então tu bate o olho aqui, tu já entende o que está sendo feito. Tá passando por todos os números de um número em cada número, tá? E fazendo uma conta. E aí botando na lista e assim por diante, tá? E assim por diante. Então, espero que tenham gostado, tá? Dessa aulinha. Espero que seja proveitosa. E qualquer dúvida me mandem ali. E eu vou deixar o link na descrição do artigo esse do Khan Academy que eu estava lendo. E um curso também de estatística aplicada à psicobiologia, que é um curso que eu estou fazendo, que eu acho que vocês deveriam dar uma olhadinha, pelo menos, tá? Porque é sensacional aquele curso. E até mais, pessoal. Fiquem bem e até mais.